A ideia de raça é uma ideia extremamente moderna, né? Essa ideia é uma ideia que tem 2 séculos, alguma coisa assim, não mais do que isso. É coisa diferente do etnocentrismo. O etnocentrismo, de modo geral, a ideia de que o meu grupo humano é melhor do que os outros, é algo que existe desde que existe registro escrito. As chamadas evoluídas e também as sociedades chamadas primitivas, todas elas são etnocêntricas. No etnocentrismo não há a ideia de ancestralidade, não há a ideia de que de uma família humana que atravessa a história como um meteoro atravessa o universo. É essa ideia que é muito moderna. O século XIX é o século do outono da escravidão moderna. A maior parte da escravidão moderna aconteceu nos séculos anteriores. E ela não precisava de justificativa política ou moral. Não precisava. Por que algumas pessoas eram escravas? Porque tinham sido escravizadas. Qual é o problema disso? A escravidão existiu em toda a história humana, entre todos os povos. Desde a antiguidade, povos que venciam guerras escravizavam os povos derrotados. Se você não acha que os seres humanos são iguais por natureza, não há nenhum problema com a escravidão. E ninguém achava que os seres humanos eram iguais por natureza até o século XVIII. Se você chegar para alguém no século XIV, XV, XVI e falar, bom, os seres humanos são iguais por natureza, você vai ser considerado um louco. Os seres humanos eram diferentes por natureza. Uns eram nobres, outros não eram nobres. Uns tinham sangue azul, outros não tinham. É no século XVIII, com o iluminismo, com as luzes, que surge a ideia extremamente nova de que os seres humanos são iguais por natureza. Então é esse conceito da igualdade natural dos seres humanos que coloca um problema para a escravidão. Não só coloca um problema para a escravidão, é esse conceito que atiça a campanha anti-escravista. Houve uma grande campanha popular anti-escravista na Inglaterra, do final do século XVIII até o início do século XIX. E se mandavam petições ao parlamento britânico, exigindo que o parlamento votasse o fim da escravidão. Ao mesmo tempo que isso acontecia na Inglaterra, e também em nome do princípio da igualdade, ocorrem diversas revoltas de escravos nas ilhas do Caribe. A mais famosa de todas no Haiti, que leva à vitória do Toussaint Louverture, uma revolução de escravos. O Haiti é um país que se torna independente a partir de uma revolução de escravos. Revolução de escravos que erguia as bandeiras da Revolução Francesa. O Toussaint Louverture se considerava um revolucionário de 1789, e ele era isso. A escravidão não precisou do mito da raça para existir. E o mito da raça surgiu depois que a escravidão tinha acabado ou estava acabando. Surgiu nos estertores da escravidão. O mito da raça serviu para outra coisa. Naquela época, no momento em que o conceito de raça estava se consolidando no mundo, aquela época da expansão imperial das potências europeias. Aquela época do imperialismo. É a época em que a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Bélgica, até mesmo a Itália, partem em busca de colônias na Ásia e na África. Vamos lembrar que esse processo ele se inicia, na verdade, com as expedições de exploradores europeus na África, em meados do século XIX, mas ele se consolida lá no fim do século XIX, com a famosa Conferência de Berlim, de 1885, que inicia o processo da chamada Partilha da África. Veja, o imperialismo precisava do mito da raça. E o imperialismo precisava do mito da raça desesperadamente, porque as potências europeias não podiam se expandir para a Ásia e para a África sem conquistar o apoio da opinião pública europeia. É uma época diferente no mundo. Está surgindo a imprensa, não surgindo a imprensa antiga, está surgindo a imprensa moderna, está surgindo a imprensa noticiosa, com o telégrafo, mais tarde com o telefone. Está nascendo, está surgindo a educação pública.
Pela primeira vez, uma grande parcela da população tem acesso à educação. Então está nascendo aquilo que hoje a gente chama de opinião pública. Não era possível realizar a aventura imperial sem o apoio das opiniões públicas, da opinião pública europeia. E como explicar para a opinião pública europeia que nós, europeus, vamos dominar outros povos, se afinal todos são iguais perante a lei? Como conciliar o imperialismo com a ideia iluminista da igualdade natural? O mito da raça surge justamente para realizar essa conciliação. Todos somos iguais, mas não tão iguais assim, porque existem raças. Ela diz assim: as cotas para negros nas nossas universidades não ratificam o racismo, e a Karen complementa. Ela pergunta se você não acha que é uma dívida social a ser paga pelos brancos, tendo em vista todo o sofrimento e preconceito causados aos negros. A resposta para a pergunta não é uma, são duas. Se nós adotarmos uma concepção racial da história, então nós contaremos a escravidão como uma história racial. Nós diremos que brancos escravizaram negros. E que as pessoas que hoje são brancos fazem parte de uma nação-raça que atravessa a história como um meteoro atravessa o universo. São os descendentes imaginários dos brancos que um dia escravizaram os negros e que, portanto, têm dívidas com os ancestrais dos negros atuais, que são os representantes imaginários dos negros daquela época. A palavra imaginários é fundamental aí. A concepção racial da história, ela se baseia nessa imaginação excessiva. Qual é a imaginação excessiva? Imaginar que pessoas brancas de hoje fazem parte de uma família humana de todas as pessoas brancas de todos os tempos. E pessoas negras de hoje fazem parte de uma outra família humana, e assim como as amarelas, as vermelhas e por aí afora. Então, se você acredita nisso, você vai contar a história da escravidão como uma história de raças. E você vai chegar à conclusão que uma família humana está em dívida com outra família humana. Se você não acredita nisso, você vai contar a história da escravidão de outro jeito. Você vai dizer que a escravidão é um fenômeno ligado ao sistema mercantil colonial moderno. E que esse fenômeno da escravidão, ligado ao sistema mercantil colonial moderno, foi um negócio que articulou elites de 3 continentes: da Europa, da América e da África. Que elites europeias, elites americanas e elites africanas, se eu gostasse da nomenclatura racial, eu diria elites brancas e elites negras, se associaram para produzir escravos e vender escravos na América. Então, se a gente não acreditar na história racial, nós vamos contar a história da escravidão não como uma história de domínio de uma raça sobre outra, mas como domínio de elites de várias cores sobre pessoas que eram todas africanas por uma circunstância. Porque era na África que as sociedades daquele tempo ainda não tinham adotado a legislação oriunda do iluminismo que impedia a escravização das pessoas. Você precisa acreditar no mito da raça para acreditar que brancos devem alguma coisa a negros ou outra coisa assim. As pessoas imaginam que o principal problema das políticas raciais são as cotas. As cotas são um problema, sem dúvida. Sem dúvida. Mas as cotas são, vamos dizer, a película de um fenômeno muito mais importante. Qual é o fenômeno importante? Um projeto político de revisão racial da identidade nacional brasileira. As cotas nas universidades não visam colocar negros nas universidades, nem índios nas universidades. Para colocar negros ou índios tem 1000 jeitos, inclusive as tais cotas sociais, que tem gente que fala. Tem o mesmo efeito estatístico. Cotas visam uma outra coisa. Visam fazer todos os alunos, aos 17 anos de idade, que terminam o ensino médio, definirem a sua raça.
e terem a sua raça definida por comissões raciais das universidades. Essa é a função de cotas. A função de cotas é produzir uma carteira de identidade racial no Brasil. As cotas não são o único instrumento para isso. Hoje em dia, se você for doar sangue em qualquer hospital, não sei se você sabe, você vai preencher uma ficha onde tem uma identificação racial, nominal. Se você for a um hospital público ou a um posto de saúde público, o enfermeiro que vai te atender, ele talvez nem te pergunte, ele vai classificar você racialmente. Se você for matricular o teu filho numa escola de ensino fundamental ou médio, pública ou privada, em qualquer lugar do Brasil, a ficha de matrícula exigida pelo MEC tem um item de classificação racial do estudante. Se a escola não pediu para você preencher, é porque alguém na escola preencheu por você aquele item, porque a ficha é exigida pelo MEC. Isso significa o seguinte, uma série de políticas estão produzindo no Brasil aquilo que os Estados Unidos produziram no começo do século XX. Uma identificação pessoal, nominal, que liga cada cidadão a uma raça. No Brasil, isso significa que as pessoas têm que desistir de serem de uma coisa intermediária. De serem morenas, mais ou menos, vira-lata, queimado de sol, e não sei o que e tal. As pessoas têm que aprender que elas são de uma determinada raça. É uma pedagogia racial. Esse é o principal efeito das políticas de cotas raciais. Eu acho que produzir uma pedagogia racial é um projeto identitário para o Brasil.